Muito bem, pessoal. Estamos voltando aí. O Marcelão tá de volta. Vou. Beleza. Aê, agora sim. O áudio Tava, maravilhoso. tava difícil de voltar aqui, hein? Pois é, cara. Às vezes dá um problema de conexão. Esses dias o Thiago Leivas ia fazer uma live com o Meligene. Cara, assim, não entrava de jeito nenhum o áudio do Meligene, cara. Assim, É. realmente de conexão tá difícil, né? E às vezes acontece uns pepinos assim, né? Ah, mas Mas, vamos lá. Vamos lá, vamos, é, vamos, vamos pros temas, né, diretos. Senão a gente começa a conversar e vagar sobre tênis aqui e minha mas cabeça eu vai. não, assim, vou ser bem sincero, fantástico mesmo. Acho que foi muito interessante você ter reunido todo esse cenário para contextualizar, né? Porque é isso, né, cara? O interessante, eu acho que os temas vão dar o pano de fundo, é legal, né? A gente pega ali os pontos de conhecimento, os recortes de conhecimento, é interessante, mas se você Sim. não entende a história por trás, É, acaba, às vezes, é, sem sentido, né? é verdade, Então, tem razão. Tem razão. muito, muito legal mesmo. Cara, tem várias perguntas, assim, mas me chamou muito a atenção o que você disse a respeito do Hoffre, né? E Sim. depois a gente sabe essa questão das lateralidades, a ligação dele com o Dorochenko e tudo mais. E Uhum. não sabia que tinha ficado um ano lá, né? Você Sim. ficou já um período extenso enfim, né? Pode reunir toda essa bagagem de conhecimento, tanto é que você tem um livro, né? Tá vendo na Amazon, né? Um Tem, livro de tem. atividades do tênis, né? Uhum. Inclusive, você administrou os cursos pela Confederação Brasileira a Sim. respeito desse também, então o seu grau de expertise cresceu muito, né, nessa área de Uhum. conhecimento aí. Uhum. Então, a gente, assim, né, cara, não sei se erroneamente, né, a gente, pelo menos, trata lateralidade como dominância, né, com Uhum. dominância ali de um lado sobre o outro. A gente fala muito de mão, né, Uhum. mas não necessariamente tá só atrelado a isso, né? A gente fala muito no tem, mas pô, tem olho, tem quadril, tem pé, e aí, né? Uhum. E tem até uma apresentação sua no YouTube, pela Confederação, acho que 2013, 2014, que você aborda bem essa temática. Eu queria que Uhum. você pudesse resumir um pouquinho essa questão das lateralidades e falar das implicações para o treinamento, né? Uhum. Porque acho que o cara, pô, ele pode ter um acervo, né? Fala, não, beleza, olho esquerdo, mão direita, o cara pega a bola mais na frente no forehand e psicologicamente ele Mas tem e uma, aí, né? né, arriscar mais, não sei o quê, tem um inside out, ok, show de bola, né? E Uhum. implicações para o treinamento, né? Enfim, mas se puder fazer tecer um pouco, né? Essas ideias Uhum. de como os conceitos da lateralidade se transformam em treinamento depois, né? Acho que Aham, esse é o isso é legal. que a gente. Sim, Eu acho que os não, mas treinadores. show. Porque assim, na verdade, né, isso aí tudo está integrado, né? Então a gente tem a lateralidade, ela não é um conceito separado. A gente trabalha a lateralidade igual trabalha parte física ou parte técnica, ou tá tudo integrado, né? Todo um exercício físico tem uma carga técnica, tem uma carga mental, né? Um exercício técnico, por exemplo, ele pode ter uma carga, ele tem a carga técnica, mas ele também tem uma carga física, ele também pode ter uma carga emocional importante, né? Então tudo está integrado, na verdade. E esse conceito das lateralidades, basicamente, é o seguinte, né? Basicamente, ele é um conceito do olho diretor. Então, ele se baseia, a gente se coloca e enxerga o mundo baseado no nosso olho diretor. Então, a gente pode ser, para quem não conhece o teste, né, mas eu acho que a maioria aí que tá vendo até conhece. Um teste muito fácil dá para fazer, acho que até no celular dá para fazer, né? Fazer um buraquinho com as mãos assim, né? Você Ah, estica lá e olha lá na câmera lá, né? E depois você, sem perder de vista ali, você vem aproximando do olho, ele vai para o seu olho dominante, né? ok. A imagem tá espelhada, né? Na verdade, isso aqui é meu olho esquerdo. A Aham. imagem.
A imagem ela fica espelhada. Então eu tenho o olho esquerdo dominante e jogo tênis com o braço direito, né? São destro cruzado, né? Então tem jogadores que têm olho direito e mão direita, tem jogadores que têm olho esquerdo e mão esquerda, então existem vários padrões ali, né? Que, de lateralidade que basicamente são definidos ali entre os homogêneos destros e canhotos e os cruzados destros e canhotos, né? Então, Perfeito. então tecnicamente, a gente tem um perfil básico, né? A gente tem esses 4 perfis básicos ali de parte técnica, né? Que aí entra em tudo aquilo que você comentou, né? Os golpes, a facilidade para determinados golpes, né? O porquê que isso facilita, né? Acho que não convém muito entrar na parte técnica disso aí, porque senão a gente vai... Não é o Não, melhor meio para a gente explicar, né? Mas a gente tem, por exemplo, esse conceito das lateralidades hoje, né? Já tem aí pelo menos uns 12 anos ali que eu já estudo no tema, né? Bastante. Eu vejo ele hoje muito como um filtro, assim, na verdade, para todas as tomadas de decisões que eu tenho no meu trabalho. Então, é o filtro a mais que eu tenho. Isso influencia em todas as tomadas de decisão, né? Desde plantear uma parte estratégica com o jogador, né? Tanto na parte, então, tanto na parte técnica também, que influencia diretamente na parte técnica, na parte estratégica, né? A gente entender as características psicológicas do jogador, então isso aí já consegue, você aliando esses dados aí de lateralidade, às vezes de hemisfério cerebral dominante, e essas coisas a gente consegue aliar com outros dados, né? Com outras coisas de relações pessoais que a gente tem com o jogador, né? Então a gente consegue ver, a gente consegue conhecer ele, as características físicas. Então, na verdade, as lateralidades elas vão entrando, elas vão dando para a gente características, né? Que elas começam a se interligar com outras, né? O trabalho começa a se interligar, porque, por exemplo, eu tenho um determinado jogador, ele tem X de altura, tem X de peso, tem tanto de potência, tanto de força, tem uma característica, ele é cruzado ou é homogêneo, gosta de jogar mais agressivamente, gosta de jogar mais no contra-ataque. A gente começa a ir formulando na cabeça maneiras, né, de trabalho, de estratégia de jogo, né, e dentro dessa visão que a gente tem do nosso jogador, a visão que ele renderia melhor ou que ele pode desenvolver melhor o jogo a médio e longo prazo, isso aí começa a orientar um pouco o trabalho, né? Então hoje já passando um pouco até um outro assunto, né, que é de periodização, né? Depois a gente precisa entrar até na parte de conceituação do que é periodização para a gente falar da mesma coisa, na verdade, né? Isso existe até um, um pouco uma duplicidade, assim, ele é um pouco como que eu posso dizer, mal definido, né? No nosso conceito, assim, o que é planificação, o que é periodização, o que é plano de treino, né? Então basicamente basicamente é o seguinte, a planificação, na verdade, ele é o processo, né? Todo o processo de elaboração de um plano, né? É um plano de ação que a gente tem, né? Então, esse processo é um plano de ação que a gente vai ter para trabalhar com esse atleta, né? Então, vou dar o caso, vou falar por mim, tá? Tem o Pedrinho que eu treino, o garoto que eu treino aqui. Então por exemplo, dentro disso, eu conhecendo as características dele, eu já trabalhei com ele antes, então já conheço ele pessoalmente, já conheço ele tecnicamente bem. Então, dentro dessa visão, eu começo a pensar como que eu vejo ele jogando hoje, né? Quais os pontos fortes e fracos que ele tem hoje, né? Como que a gente pode, e o que a gente pode fazer para potencializar esses pontos fortes e tentar fechar um pouquinho e diminuir os pontos fracos, né? Então a gente começa a usar todas essas características, né? Esse processo de eu pensar, de eu analisar, falar, puta, de eu ter uma visão, como que eu quero que esse jogador esteja jogando,
que nível que eu acho que ele consegue jogar, quais os passos que ele tem que fazer. Todo esse processo mental, né? Porque tudo começa na cabeça, né? Então, todo esse processo mental, ele é um processo de planificação, tá? Isso é a planificação do treino, um processo de planificação do treino. Ele é um conceito mais global, tá? A partir do momento que a gente coloca isso no papel, tá? Que a gente coloca isso no papel e começa a desenhar as etapas, o que a gente quer, como fazer isso, né? Quando a gente começa a colocar no papel os objetivos e tudo, a gente transforma esse processo mental em uma coisa física, pelo menos, ou alguma coisa palpável ali que a gente consiga ter como referência. Isso a gente já começa, isso já se torna um plano de treino. A gente começa a construir o plano de treino, tá? Então, já se diferencia da planificação. O plano já é um plano escrito, ou escrito, mas ele já é um plano, o plano já executado, tá? Dentro desse plano de treino, a gente pode, muitas vezes, a gente divide ele em etapas, certo? Então, Perfeito. quando esse processo de dividir o treino em etapas, isso é a periodização, é dividir o treino em períodos, tá? Então esse é o conceito de periodização, a divisão do treino em períodos, né? Isso desde essa periodização mais moderna, né? Desde o Matveev, lá na década de 60, né? Então, ele começou a trabalhar com o conceito de periodização, né? Hoje em dia, né, isso conversando muito com o professor Antônio Carlos Gomes também, né? Que eu já conheço desde Londrina lá, né? Então, ele é talvez a principal referência do Brasil nessa área, né? De treinamento esportivo. Então ele segue muito essas linhas, né? De trabalho de Matveev, né? Ele tem formação na Universidade de Cultura Física da Rússia, né? Então são alguns conceitos, na verdade, que vai integrando, né? Por exemplo, o modelo de planificação que eu tenho hoje, que eu uso, né? É o modelo de periodização, né? Na prática, na verdade, você pode falar da maneira que você quer, né? É que periodização, na verdade, é um nome que vem demais. Isso o próprio Antônio Carlos falou. É um nome que vende mais, né? Periodização tática, enfim, são nomes comerciais, né? Não quer dizer, não se atém ao conceito mesmo da palavra, né? Então, inclusive até hoje, se a gente entra em várias coisas de conceituação, por exemplo, CrossFit não é um método de treino. CrossFit é um meio de treino. É um meio para se treinar, para fazer um treinamento intervalado, né? Por exemplo. Então, existem 3 tipos de trabalho, de treino. É um método, todos os esportes eles se encaixam em um dos 3, todas as maneiras de trabalhar. É um dos 3. Ou ele é intervalado, ou ele é contínuo, ou é um método por meio de jogos. As 3 maneiras de desenvolver, né, o trabalho. Então, na verdade, o CrossFit, assim, por exemplo, ele é um meio para se treinar o treino intervalado. O tênis, ele entra dentro do conceito dos esportes intervalados, né? Então, a gente tem maneiras de como que a gente trabalha isso fisicamente, né, esses esportes, quais as demandas, né? Então, tudo começa, na verdade, a tomar um pouco de corpo, né? A forma que a gente começa a enxergar o trabalho, ela vai tomando corpo. Então a gente começa a ver. Então, por exemplo, eu na Espanha lá, eu peguei com o Jofre, né? Ele usa muito o método ATR, né? O ATTR, na verdade, que é acumulação, transformação básica, né? Transformação específica e realização. E ele não difere muito, na verdade, do método clássico de Matveev, assim, diretamente na prática, eu te digo, né? Porque você tem um período de preparação mais geral, você tem um período de preparação específica e você tem a parte competitiva e o descanso, né? Então, na verdade, todos os tipos de periodização, eles basicamente eles trabalham na mesma linha, entendeu? Então, você tem um período de preparação, um período de competição e um período de recuperação. Então, basicamente, eles trabalham na mesma linha.
É que acontece o seguinte, que nesse sistema mais antigo do Matveev, ele trabalhava com levantador de peso olímpico, né? Então, ele pegava os caras lá e fazia planejamento de 4 anos com os caras, né? Ciclo olímpico. Então, no tênis a gente não tem, no tênis é muita incerteza, né? Então a gente pega o torneio, não sabe quantos jogos, não sabe se ele vai perder na primeira rodada, se vai ser campeão, não sabe, tirando os melhores, né? Djokovic, Nadal, Federer ou alguém assim, que já sabe mais ou menos quantos jogos vão fazer na semana ou no ano. Todos os outros que vêm atrás não tem, então não tem essa certeza, né? Então como que você consegue fazer isso aí para o seu atleta tá bem no dia a dia, né? Num dia, competir, conseguir se recuperar e conseguir manter os níveis ali de força, os níveis de potência, para não perder muito, para conseguir manter a parte técnica em dia, né? Tá me escutando bem, não? Tá Melhorou tranquilo. o áudio. Show. Tá, agora tá perfeito. Então, por exemplo, voltando ali, então a gente tem vários tipos de modelos, né, de periodização. A gente tem várias maneiras que a gente pode dividir o treino, né? E eu conheci, estudei bastante, isso é uma área que me interessa, né? Meu mestrado acadêmico é nessa área, né, do treinamento desportivo. E a maneira que o Joffre trabalhava lá, cara, realmente me, me, me surpreendia assim, pela simplicidade que ele conseguia utilizar isso na prática, né? Então é uma coisa, é muito simples e se adapta muito bem ao tênis, né? Então a gente às vezes tem 3 semanas a gente está no meio da temporada. Vamos supor que a gente tivesse em condições mais normais, né? A gente estaria em maio, no meio da temporada. Às vezes eu estou voltando de um torneio agora com o atleta, eu tenho 2 ou 3 semanas até o próximo torneio. O que que eu faço nessas 2, 3 semanas? Como que eu posso aproveitar isso para que ele consiga chegar melhor do que ele está hoje daqui a 2, 3 semanas, né? Isso tanto de parte técnica, como parte física e parte tática, né? Então a gente tem uma maneira, na verdade, existe a parte que eu vejo igual que é famoso de periodização tática, né? Eu vejo que é como você periodiza, como você divide em períodos essa formação tática ou a formação técnica, né? Então a gente teria que falar aí de uma periodização técnica, uma periodização tática, uma periodização física, né? Inclusive uma periodização mental, porque a gente divide em períodos, né? Eu me coloco, as relações que eu tenho com o atleta num período de preparação, muitas vezes elas são diferentes até do período de competição, né? Com certeza. A comunicação é diferente, as exigências são diferentes, os objetivos são diferentes. Então basicamente, o Joffre ali ele conseguiu separar esse modelo ATTR, ele trabalha em cores, né? É um sistema de cores. Então, ele é como se fosse dali do verde para o maduro, né? A gente tem um período de acumulação, né? Que eles chamam de verde, que é o primeiro, que é a base, né? Depois a gente tem um período de transformação básica, que ele utiliza o amarelo, né? Depois de transformação específica laranja e o vermelho, que é a parte de realização. Então, ele vai verde, amarelo, laranja e vermelho. Então, por exemplo, dentro dessa parte verde, dentro do período acumulativo, que tipos de exercício que a gente trabalha, né? São exercícios mais técnicos, não tem tanta, assim, sem grandes deslocamentos ainda. Você imaginar que um atleta está voltando, vamos supor, viajou por 8 semanas, por exemplo, você deu 4, 5, 6 dias de folga para ele, né? E ele está voltando, está retornando. Ele vai começar o trabalho com um trabalho mais técnico, né? Com um trabalho verde, sem grandes cargas, né? Mas muito, muito, muito trabalho, basicamente trabalho técnico, né? E acumulação de início de trabalho ali, né? Acumulação ali de força, início de acumulação de resistência de força, né? Então, por exemplo, se dentro dos exercícios verdes existem infinitos exercícios, infinitas maneiras de trabalhar, né? São exercícios mais fechados, sem grande tomada de decisão, né? Então, às vezes exercícios com a mão, de algum ajuste técnico, né? Um bate-bola paralelo ou cruzado ali, mas sem muita tomada de decisão, né?
O atleta já sabendo, trabalhando mais tecnicamente dentro dessas situações, né? E a gente inicia um trabalho, isso pensando, isso eu já falando atleta de competição ali, né? Talvez ali a partir dos 17, 18 anos, que já começa a buscar o alto rendimento, né? Perfeito. Então, basicamente, a gente inicia esse trabalho, às vezes, voltando ou no início de uma pré-temporada, ou durante esse período, com um trabalho ali fisicamente, o básico ali de desenvolvimento de força, né? Você não vai pegar lá e desenvolver força, voltar 8 semanas de viagem, mais 7 dias de descanso, você não vai trabalhar, você não vai começar a trabalhar força bruta já com série curta e carga submáxima, né? Então, você, lógico, você começa com um pouquinho mais ali, faz aquelas sessõezinhas ali, uma resistência de força, né? Em muitos casos no tênis não é necessário você fazer muito um trabalho de hipertrofia, ele é até contraproducente muitas vezes. Eu acho que você tem que ter o músculo hipertrofiado o suficiente ali para ele conseguir aguentar as cargas de trabalho e render, né? Mas aquela coisa, quanto mais peso também, mais energia gasta, né? Menos velocidade final você tem, né? Então tem que ser muito, esse ganho ele tem que ser muito funcional para você conseguir aprender. Lógico que tem jogadores que vai precisar ganhar mais massa muscular, tem outros jogadores que tem que fazer um trabalho nutricional muito bom também para ele reduzir a porcentagem de gordura do corpo. Mas tudo começa a se relacionar, na verdade. Tanto essa parte de formação técnica, né, como essa parte física, né? E nesse meio tempo também a gente tem todo o filtro das lateralidades, né? Em como Perfeito. trabalhar, então, é a maneira que eu começo a enxergar o trabalho, o que eu vou fazer, qual que é a linha de referência que eu tenho, né? Em que fase que eu estou. Então, por exemplo, é lógico que no começo do ano, você faz um trabalho de planificação, né? E, e você vai iniciar ali com o trabalho, você vai começar sempre com verde ali, com o trabalho de acumulação, né? Esse início do ano, uma pré-temporada, você imaginar uma pré-temporada, um período talvez mais longo que a gente tenha no ano, né? Se pensar no tênis profissional, com certeza é o mais longo. Às vezes no juvenil às vezes não tem torneio em tal data, você acaba tendo períodos grandes também durante o ano para trabalhar. Mas no profissional, não. No profissional, você tem ali as 4, 5 semanas estourando ali com muito luxo ali, essas 5 semanas de pré-temporada para fazer esse trabalho. Então, muitas vezes, numa pré-temporada, a gente coloca, às vezes faz 2 semanas de verde, uma semana de amarelo, uma semana de laranja, às vezes na quinta semana ele já está competindo, entendeu? Perfeito. Então, às vezes, aí ele vai e compete 3 semanas, ele volta. Pô, como que ele foi tecnicamente? Ele foi bem tecnicamente? Vamos supor que ele conseguiu adquirir e manter bem essa parte técnica durante esses primeiros torneios do ano. Talvez a gente não precise fazer um trabalho tão longo verde. A gente já pode fazer, às vezes, 1, 2 diazinhos de verde, só para ele achar o feeling ali, né? O fino da técnica. E depois a gente já começa a transformar isso A gente já começa a fazer exercícios amarelos, por exemplo. Entendeu? De transformação básica. Já são exercícios com mais movimentação, né? Com situações um pouco mais reais ali, com mais bola viva, né? Situações um pouco mais reais de movimentação. Às vezes a gente pode até trabalhar início de pontos, né? As 4 primeiras bolas, né? Então a gente pode fazer só que sem muita tomada de decisão, por exemplo. Essa parte amarela, a gente ainda tem, vamos trabalhar, por exemplo, saque aberto, primeira bola de direita para o outro lado, por exemplo. Isso é um exercício, na verdade, amarelo, porque ele não tem abertura de ponto, não tem nada. Ele já não tem grande tomada de decisão. Ele sabe que ele tem que sacar no lugar X e tentar bater a primeira bola, de preferência de direita, no lugar Y, entendeu? Então, Uhum. ele vai repetir, ele vai começar a transformar isso para começar a dar um pouquinho de ritmo, né? Em transformar essa parte técnica, porque uma coisa é você ficar ali só lançando a bolinha, na mãozinha e ajustando a parte técnica para bater bonito na bola, bater eficiente, economizar energia. E outra coisa é isso com a bola viva, em movimento, né? Tomando decisão.
Então a gente começa a transformar essa parte que a gente conseguiu acumular. Às vezes, um trabalho acumulativo, a gente faz uma mudança, às vezes um ajuste de empunhadura, um ajuste às vezes na preparação de algum golpe ou nas pernas, né? E depois a gente vai transformando isso. Então, a gente vai transformando isso através dos exercícios amarelos. Então, a gente tem uma série de exercícios que a gente vai, e fica muito simples, né? Começa a ficar simples, porque a gente tem o que trabalhar na parte de acumulação, tem o que trabalhar na parte de transformação, e começa a facilitar para gente o trabalho, né? Começa a orientar. Hoje eu não faço periodização por escrito, cara. Eu não tenho esse costume, né? Eu prefiro às vezes esse tempo, assim, é lógico que eu planejo todos os dias da semana o caminho que eu tô, mas eu me deixo, pela experiência que eu tenho hoje, eu me vejo muito mais, eu confio muito mais às vezes no feeling que eu tenho, pela experiência que eu tenho, né? Eu sei basicamente se eu estou numa semana verde, se eu estou numa semana amarela, se eu estou numa semana laranja, ou se eu tenho uma semana para trabalhar os três, ou se em uma semana, às vezes eu tenho uma semana, o atleta joga 3, 4 semanas, volta, tem uma semana em casa para viajar de novo. Eu tenho que conseguir ajustar ele, eu tenho que conseguir fazer que ele ganhe capacidade nessa semana, que ele consiga se fortalecer, que ele consiga transformar isso em parte real, que consiga ainda transformar isso em jogo, né? Jogando pontos e que isso aqui dê certo para ele ir confiante para a próxima semana. Então, às vezes, em uma semana, você faz como que a gente pode dizer? É um período, é quase como se fosse uma mini pré-temporada em uma semana. A gente passa por todos os períodos dentro da mesma semana, né? É uma coisa Perfeito. meio até surreal de pensar, mas isso tem me dado muitos bons resultados, assim, no sentido de a gente conseguir fazer isso aí e manter um bom rendimento durante o ano, né? No Uhum. geral, é, sem grandes picos ali de performance, né? Mas porque os picos de performance eles começam a responder muito também à parte física, né? Então, se a gente faz, às vezes, se a gente consegue aliar essa parte técnica de formação de cores, né? No sistema TTR, a gente consegue aliar essa parte técnica junto com com essa base de força. Às vezes é porque elas não precisam ser iguais. Então, por exemplo, eu tenho 2 semanas para treinar, certo? Entre um torneio e outro, um atleta profissional. Então, pô, como que eu vou fazer um trabalho, às vezes um trabalho de força e transformar essa força em potência, para transformar depois em velocidade específica, às vezes em 1, 2 semanas. Às vezes você não consegue fazer um trabalho. Mas se você planejar, esse período de divisão, você consegue fazer ele, independente dos torneios, você consegue fazer um trabalho, às vezes, mais longo, por exemplo, com esse atleta que eu treino hoje, o garoto está com 16 anos e 5 meses. Então eu faço, ele estava jogando os torneios, ele tem a parte da periodização técnica do trabalho, né? Isso envolve todo o trabalho técnico em quadra. E na parte física, com ele, essa base de força ele não tinha. Agora que ele está encorpando, que ele está crescendo, né? Que tá começando a ganhar força. Então, Uhum. eu resolvi fazer com ele um trabalho, na verdade, mais esse trabalho de força com ele, porque assim, ó, basicamente a gente precisa de um atleta rápido, certo? Um atleta que tenha força e velocidade ao mesmo tempo, que tenha potência, certo? Então, para a gente ter um atleta rápido específico, né? Se a gente pensar como uma pirâmide aqui, certo? No topo da pirâmide está essa velocidade específica de execução, certo? Do esporte, no nosso caso, o tênis, né? Para você ter uma velocidade ali, você precisa ter potência, você precisa ter força e transformar essa força com velocidade. E para sustentar essa potência, você precisa ter uma base de força. Então, seu atleta tem que ser muito forte, né? Então, os levantamentos, às vezes, eu gosto do trabalho de força, tá? Esse trabalho de força e depois de força potência e força velocidade. Essa linha eu vejo hoje que ela complementa muito bem essa parte de formação técnica, né? Do atleta. Então, por exemplo, eu posso fazer
No caso aqui, eu fiz, por exemplo, a periodização tática, ele ia jogar os torneios no começo do ano, certo? Foi jogar os torneios, lógico que não conseguiu treinar, mas a minha parte de, quando eu queria fazer com ele um trabalho de 3 a 4 meses de força, tá? Para começar a fazer mais um mês e pouquinho de transformação, muitos exercícios de força, potência, né? De transformação, aí começa a entrar pliometria, medicine ball, vários tipos de exercícios de potência, para daí, em determinado momento, que com ele, no meu caso, no caso dele, o objetivo eram os torneios ITFs no Brasil no meio do ano, né? Era que ele chegasse num nível competitivo alto, bem fisicamente, e num nível técnico alto para esses torneios, né? Que era o objetivo Uhum. ali, principal dele nesse ano, que era fazer os pontos ITF e conseguir jogar alguns torneios maiores juvenis, né? De nível técnico mais alto, né? Então a gente vai desenvolvendo assim, e a gente isso aí começa a orientar um pouco o trabalho, né? Eu acho que Ótimo. falando assim é um pouco vago, né? Porque Isso é que eu disse, né, cara? A parte boa de. Esses dias eu estava numa conferência que era um Zoom, que eram muitas pessoas ao mesmo tempo falando, né? E sim, aí, uma conferência de 3 horas, às vezes, um cara muito bom vai falar 10 minutos, se for contabilizar, né? A parte boa de estar com um cara bom, top, e falando um a um, assim, que você pode realmente aprofundar. Então, eu achei excelente. Eu tenho uma formação, eu nem gosto muito de comentar, que eu tenho, minha especialização é na área de bioquímica e fisiologia do exercício, na hum, Unicamp, no Lab. E você vai falando, vai me passando todo um filme na cabeça. Eu estudei com uhum, alguns caras muito feras, assim. Um deles é o Charles Ricardo Lopes, que treinou o Ricardo Melo, né? Que, aham. enfim, Eu assisti uma live com ele esses dias. e aí a coisa vai longe, assim, né? Eu falo pros caras, no começo da minha carreira, só faltava eu ter sobrenome russo, porque eu estudei todos os teóricos da periodização. Então, para mim faz todo sentido, né? Faz É, todo sentido. é uma E base. é muito bom, muito interessante. Eu vou só dar uma quebrada, né, na temática, mas tá muito bom, cara. Eu acho que, assim, isso leva a conversa para quem é treinador para um outro patamar, assim, né? E tem que entender essas coisas, né? Sim. Mas, só pegando um gancho aqui, Marcelão, depois a gente responde a pergunta do Leandro Nunes também, que é um professor da Play Tennis, que fez uma pergunta, acho que pode responder agora até, que ele estava perguntando sobre a lateralidade, a questão da lateralidade ocular, Aham, pode influenciar na estabilidade da cabeça. Eu vejo isso, por exemplo, né? Sei lá, seja backhand ou forehand, né? O sujeito às vezes não tem coordenação de olhos e ele mexe a cabeça, sobretudo no momento do contato, para poder seguir a trajetória da bola. Não sei aham, se o cara não tem o olho quieto aqui, né? Eu acho que uma coisa que o Dorotico fala, né? sim, Do quiet eye lá. sim. E o sujeito começa a mexer a cabeça para poder seguir a trajetória. A Seria lateralidade. legal. Eu tô vendo a pergunta dele aqui, né? Uhum. Tem que ver qual que é essa instabilidade, se ele colocou na instabilidade, às vezes, emocional, né? Ou se é na instabilidade técnica mesmo ali, de movimento da cabeça, né? Mas Uhum. de parte técnica, isso aí com certeza influencia, né? É muito mais fácil. Quando meu olho dominante está na frente do golpe, né? Um jogador cruzado no forehand, por exemplo, fica muito mais fácil. A cabeça já está pronta, já está no local certo, né? Uhum. E às vezes se o cara é homogêneo, por exemplo, ele tem que se colocar numa situação um pouco mais de open stance ali, e muitas vezes ele não consegue ajustar, da parte técnica mesmo. Uhum. Então ele acaba se abrindo, né? Ele acaba se abrindo. Se ele não se colocar numa posição semi-aberta, ele vai ter que se abrir em algum momento. Ele não consegue aguentar a cabeça igual dos dois lados. Isso aí eu acho que isso é uma coisa que até que o Dorochenko defende, mas não dá para eu bater um forehand aqui e aguentar a cabeça aqui, e no backhand bater e aguentar a cabeça igual. Porque num lado o meu olho dominante vai estar na frente, no outro lado o meu olho dominante está atrás. Então já muda completamente. Então, em algum dos lados eu vou ter que me abrir. Ou se eu não me abrir, eu tenho que me colocar numa posição um pouco mais semi-aberta, pelo menos, que eu já consiga um semi-open ali ou um open stance para eu conseguir jogar com esse lado
com esse olho aberto, né? Com o olho dominante aberto para a jogada, né? Perfeito. Então, então basicamente influencia sim. O Dorotchenko ele defende bastante, né? Ele tem bastante estudo nessa área aí. E em muitos outros esportes também, né? Isso não é só no tênis. Em vários outros esportes, isso, o Quiet Eye que você falou aí, ele tem estudos ali que ele aumenta até o flow, né? Então, Hum, muitos golpes, né? Então, é, é um estudo que ele vai avançando, sim. Mas vamos seguindo aí. Espero ter, não sei legal, se eu me fiz entender, mas segue aí, vamos aí. legal. É, cara, eu ia fazer um comentário a respeito disso, mas eu vou lembrar mais para frente, tá? Eu vou lembrar. Só para poder pegar um gancho agora, comentando a respeito do que você comentou também do seu período, né, na Espanha, de modo geral. Eu estava esses dias, cara, ouvindo uma fala do Thiago Leivas, e ele falando do Cotó, né, que é o ortopedista aí, o médico Uhum, ortopedista da Federação Espanhola, e ele comentando alguns anos atrás para os treinadores, sobretudo da formação e do alto rendimento, mas basicamente da formação, que tinha muito menino com lesão no quadril, 13, 14 anos, e os caras machucando o quadril, barbaridade, né? E aham, aí, o que estava acontecendo não era necessariamente a questão da qualidade técnica, mas era muito questão do volume do treinamento, né? E o uhum, tênis espanhol é muito conhecido por conta disso, né? Acho que desde o uhum, Pato Alto, né? De ter uma cultura que é interessante em alguns aspectos, da resiliência, dessas fortalezas mentais, né? Coisas bem aham, básicas, né? Aí depois a gente pode entrar até no perfil técnico, duplo ritmo, se vale, se não vale, uhum. como a gente organiza isso taticamente, como isso vira treino competitivo, mas como é que você enxerga, cara, essa cultura espanhola e dentro disso as positividades e as mazelas? Ou se isso é algo muito pontual para cada realidade, cada academia? Ferreira é muito diferente do Mantilha, Mantilha é muito diferente do Brugueira é muito diferente do Hofre. Como você enxerga isso? Ah, eu acredito que existem muitas maneiras, né? Não pode falar que método de uma maneira A, B ou C, ela não dá certo, porque ali saíram bons jogadores, teve bons jogadores que treinaram lá porque essa base espanhola que a gente conhece aqui no Brasil, na verdade, é a base da Sanches Casal, né? Que é do Pato Uhum, Alvarez, né? E essa que a gente trabalha mais, que é aquela série de 30, 40, 50 bolas, né? no Fazendo X, quadrado. só um segundinho. Fazendo o X, as diagonais e entrada e saída, né? Então eu vejo assim, eu acho que tem que tomar muito cuidado quando a gente quer, igual você falou, tem que tomar muito cuidado quando a gente quer reproduzir algum modelo, né? Um modelo técnico, ainda mais um modelo que, que é, que é usado, por exemplo, em outros países, porque a cultura é diferente. Então, Perfeito. então na, eu discutindo muito com o Vinícius Oliveira, né, que trabalhou comigo no Jofre lá e hoje continua em Maiorca lá, tá com a Unity, né, Unity Tênis, então tem uma equipe legal ali. E ele trabalhou um tempo na Ciência Casal também, antes de trabalhar com o Jofre lá. E discutindo bastante com ele ficou mais tempo na Ciência Casal que eu, né, eu fiquei 10 dias só, fiz o curso ali, fiquei mais uma semana trabalhando. Então na visão dele, isso é um pouco perigoso porque pode ser lesivo, né? Ele é uma repetição excessiva. E daí, nessa parte entra a parte técnica também, porque às vezes essa lesão de quadril, muitas vezes foi até a própria lesão do Guga também, né? Do Murray, né? Se você for reparar, são todos jogadores homogêneos normalmente que acontece isso. Uhum. E muitas vezes o que que é? Porque no forehand, por exemplo, a gente tem uma rotação, a gente tem a rotação de tronco, né? De quadril, toda a cadeia cinética, né? Mas que termina numa rotação, numa rotação de tronco. Então, muitas vezes, se você faz essa rotação de tronco com o seu pé apoiado no chão, isso é um problema.
Isso é um problema, porque ele vai dar uma sobrecarga maior nas articulações, principalmente de quadril, né? De joelho e quadril. Então a gente, se a gente não trabalha muito bem, você quer dar um volume muito grande às vezes para um atleta. E às vezes ele tem alguma coisa tecnicamente, por exemplo, que dá uma sobrecarga, né? Ou um apoio, ou alguma coisa. O Guga, por exemplo, ele pisava open stance e se abria para bater. Então muitas vezes ele batia tirando a perna, o forehand ele batia tirando a perna esquerda, né? Às vezes girando em cima da perna direita para trás, aquele forehand dele vindo para Uhum. trás um pouquinho, que acontecia muitas vezes. Então, nesse caso, eu acho que pode ser lesivo, cara. Eu acho que é muito de jogador para jogador, né? Você fazer, às vezes, séries mais longas. Eu acho que tem a sua valia. Dá para você melhorar tecnicamente fazendo isso, né? Dá para você evoluir o seu jogador com essa quantidade alta de repetições, né? Mas tem que ter um custo-benefício ali para ver até que ponto que isso não é lesivo, né? Até que ponto que isso potencializa, ou que ainda fica dentro dessa carga energética do tênis ali, né? Mas eu acho que tem a sua valia, cara. Eu utilizo muitos exercícios, assim, básicos mesmo, em muitos momentos, né? Mas às vezes eu começo, dependendo da época que eu tô, é, na temporada, dá pra gente colocar um pouco mais de repetições ou um pouco menos de repetições, né? Pra gente ir dosando a carga, né? Então aí a gente já teria que entrar na discussão de controle de carga também, Uhum. mas eu vejo, mas sim, inclusive na Espanha você tem todas essas maneiras de trabalhar são diferentes, na verdade. O método da Sanches Casal, ele é basicamente ele é o único na Espanha, né? A Ecoelite trabalha de outra maneira, completamente diferente. O Joffre trabalha de uma outra maneira completamente diferente. O Bruguera, a mesma coisa. Então a gente tem muitas maneiras. No BTT trabalho de outra maneira. Então, mesmo a gente fala muito também, às vezes, de escola brasileira e tudo, mas as diferenças existem. Eu vou lá, eu faço o mesmo, eu vou lá, aprendo, tenho a mesma formação que você, por exemplo, faço os mesmos cursos de treinador que você, mas se a gente quiser aplicar a mesma coisa, você vai aplicar da sua maneira, eu vou aplicar da minha maneira. E tem que ser assim. Não adianta, Perfeito. não adianta um padrão. Fazer um treino, às vezes, eu já vi treino à distância, treino. Puta, isso aí. Às vezes o cara tem um técnico responsável que envia o treino para ele. Isso aí, na minha cabeça, não existe. Eu não conseguiria trabalhar, eu estou no dia a dia na quadra e eu ter que seguir alguma coisa, às vezes, porque um outro cara que não está lá falou, entendeu? Às vezes eu tenho, beleza, eu posso seguir uma linha geral, uma planificação geral igual. Mas agora, se eu vou fazer uma série de forehand e não de backhand, quem tem que decidir sou eu como treinador. Não é o cara bater, não tem a receita. O cara vai bater 100 direitas e vai melhorar a direita. Se bem que ele vai, né? Se ele bater 100 direitas, ele vai melhorar a direita. Mas, Perfeito. Esse é um tema que, bom, eu vou comentar muito rapidinho, né? Tem aqui meu amigo Eric Índio, mandou a pergunta, depois a gente responde, Eric, com certeza. Tem o Eduardo Rocha, de São Paulo, treinou o Marcelo Saliola, para você ter uma ideia, um pessoal muito bom, o professor Lodiero, da Biomecânica, Lodiero Braga, grande abraço para todo mundo. E, cara, o que você falou é o seguinte, né? Hoje eu tenho a sorte aí de estar um pouco mais representado pelo Instituto Franco Brasileiro de Tênis, né? Então, o Laurent Felipe, o francês, organizando toda a formação da Tênis Root, né? De 5 a 14 anos. Então, tem essa ligação com o Tênis Mais, com o Diego Stoll, de São Carlos, né? Que uma baita franquia, excepcional, método francês na formação de jogadores, né? uhum. E tem essa questão, né? Direto, cara, assim, toda semana os professores que fazem os cursos vão ligando pra gente, mandando mensagem no sentido de tentar entender os planos de aula que chegam, né? Para Ah, poder cumprir da melhor maneira o plano de aula. E é aí eu complicado, fico puto, porque, porque porque o plano é para te você tem ajudar, né? você tem que transgredir o plano de aula. Se você quer ser um baita Exatamente. treinador, do contrário, né?
Não, vai na sua intuição, tá? Pega esse plano e pega uma orientação geral dele, né? Mas, cara, a Porque, partir do momento que você pegou a ideia, deixa esse plano de lado, né? Eu acho que uma coisa que eu acho que vale a pena, porque o pessoal realmente fica muito atrelado e perde você falou, perde o feeling, perde a intuição, perde o olho, o contato com o jogador, minúcias, cara, que realmente é o que faz um trabalho diferente, né? sim. Muito bom. Eu queria, só para depois a gente responde a pergunta do Eric, cara, eu tô conversando com vários treinadores aí, né? E pegando experiência também aí do nosso passado recente, anterior à pandemia, né? Uhum. E para ajudar a entender um pouco esse cenário da filosofia do treinador, e eu queria entender mais a sua maneira específica de trabalhar o dia a dia na quadra, né? Mas só para dar uma atualizada, né? O Lohan, né? Que é o que tá falando para você, o Lohan Felipe. Primeira vez que eu encontrei ele, ele estava contando uma história do Jorge Deniot, que treinou o G4G, treinou o Yannick Noah, treinou o Federer, muito boa na França, participou da formação do Gasquet e tal. E ele falando, olha, é o seguinte, Jorge Deniot, assim como na França de modo geral, né, cara, não usa um drill, não usa um drill, um fechado. Se não haver bola com a mão, ele vai se aproveitar do sparring o máximo possível, e é a situação aberta. E é, assim, excelente. Você vê as situações, você vê a maneira de entender o tênis, um viés muito mais tático, é muito interessante. Aí, enfim, conversando um dia com o Henrique Pérez, em Curitiba, no congresso que a gente estava junto, inclusive, eu estava num bate-papo com o Henrique falou assim, deles, eu cheguei na Espanha, né, e eu conheci o Pato Álvares, cara, era o dia inteiro, 9 drills. 9 drills. É esse, 9 drills. Espanhol, não sei o que, o cara de calça comprida num sol de 45 graus, né, e fazendo, boa parte fazendo uns drills de voleio ainda, né. E, enfim, e eu tava esses dias com o Léo Azevedo, cara, né, num evento que eu participei em Pós de Casa, o Azevedo tá dirigindo hoje o centro de treinamento na Escócia, né, pela Federação Britânica, e muito interessante, porque outra maneira de trabalhar, mas muito simples. O que eu achei interessante de tudo isso, né, grandes caras, grandes histórias e tudo mais, é que tem um ponto em comum. Cara, é tudo muito simples. No final, sim. Trabalhar é muito pragmático, é muito objetivo, né? Sim. Então, não tem 500 cone na quadra, o jogo mais perto do jogo, óbvio, aí sem fazer anacronismo também, né? Pegando, Geoffrey Porter, Pato Álvares, década de 70, né? Difícil também você jogar, né? Período... Consegue? Sim. Segura um minutinho aí só, eu só tenho que abrir a porta de casa aqui, tá? Pô, vai lá. Dá um minutinho só, eu já volto ali, rapidinho, beleza? Abraço. Rapidinho, só um segundinho. Manda um abraço aqui pro Maurício Oderi, Bateria Oderi. Vamos ver aqui, Marcião de Mojimirim, grande abraço. O dinheiro top. Beleza, Eric Nardi, vou fazer sua pergunta. Deixa eu... Beleza. Aqui já... Bom, pessoal. Legal, peguei aqui 2 perguntas. Oi, regressei. Valeu aí, pessoal. Então, voltando um pouco na questão, né? O que eu acho muito interessante desses caras, cara, é tudo muito simples de entender, né? E muito simples de aplicar, né? E os caras têm um sistema, acreditam nesse sistema e, assim, deixam tudo muito realmente objetivo, né? Eu queria só fazer esse comentário a respeito e tentar entender um pouco como é que você encara a sua filosofia de treinamento, né? Que você foi beber de diversas fontes, né? Para compor o seu jeito de ensinar, né? A sua maneira pedagógica de ensinar o tênis, de fazer os jogadores tentarem entender o tênis, né? Enfim, não sei se a gente consegue fazer essa relação, Marcelão.
Sim, eu acho que sim, cara. O que eu tento, na verdade, desde o começo que eu comecei a trabalhar com tênis, tanto na parte competitiva quanto no social, o que eu tento sempre é melhorar o jogador que eu tenho, tá? Isso basicamente é o que eu tento com todas as ações que eu tenho, que eu faço. O objetivo final é que eu consiga melhorar ele tecnicamente, né? Melhorar o jogador. Às vezes um cara social, às vezes você pode conversar com ele e, e melhorar ele tecnicamente, mas ele também quer outras coisas, né? Mas mesmo assim, um aluno social, ele vai te pagar da mesma maneira que um atleta de competição te paga, né? O trabalho. Então eu vejo que, que na minha maneira de trabalhar, o que eu tento fazer é melhorar o jogador que eu tenho em mãos todos os dias, independente do nível dele. Independente se for alguém que nunca jogou, que eu vou ensinar o básico, ou se é alguém que já está em nível competitivo ou alto rendimento. Então, basicamente, é tentar trabalhar todos os dias, né, da melhor maneira. Então, o que eu vejo, assim, partindo desse princípio, aí a gente volta também nos meios que eu tenho para conseguir melhorar esse jogador, né? A gente pode fazer todo o trabalho técnico e tático, isso é importantíssimo, mas muitas vezes, principalmente no tênis competitivo, muitas vezes a relação do jogador com o treinador, ela é mais importante até do que a parte técnica. Muitos treinadores que tiveram ótimos jogadores nas mãos, que não são excelentes na parte técnica, mas com certeza eles são excelentes em outras coisas, né? Então, muitas vezes na relação pessoal, de conseguir fazer o cara lidar bem com situações negativas no circuito profissional, ou de já ter vivido isso como jogador. Então, existem muitas maneiras de você melhorar, né? De você conseguir melhorar o seu jogador, né? Primeiro, basicamente, entendendo, né? Conhecendo ele, né? Conhecendo as características dele. A gente entra em toda a parte de avaliação, né? De lateralidade, de avaliação física e parte técnica. Primeiro conhecendo o seu jogador e depois que a gente conhece as características dele, aí sim, aí definir o que precisa ser trabalhado, né? O que precisa melhorar, e a gente vai começar a encontrar os caminhos para fazer isso. Então, basicamente, às vezes, por exemplo, hoje eu treino atleta individual. Então, cara, da maneira que ele chega caminhando para treinar, cara, eu já tenho grandes informações de como foi a noite de sono dele, de como ele comeu, de várias coisas, às vezes só de ver, porque eu conheço ele do dia a dia, né? Então, muitas vezes, às vezes eu tenho na minha cabeça, eu tenho planejado um tipo de treino que eu sei que ele exige mais da parte física. Ele pode dar uma sobrecarga um pouco maior. Mas se eu vejo que o atleta não está bem, ele não chegou bem, ou por algum motivo A, B ou C, ele não está nas melhores condições ali, fisiológicas dele para desenvolver isso, cara, eu mudo o trabalho. Isso aí a gente muda o trabalho, mas muitas vezes a gente consegue perceber, mais importante até do que ver, de fazer teste de, de sangue para ver nível de esforço e várias coisas, mais importante do que isso, às vezes, é você conversar com o seu atleta. É você conhecer, realmente estar interessado em fazer ele melhorar, né? E querer utilizar todas as ferramentas que você tem à sua mão para fazer ele melhorar, mas muitas vezes você perguntar, e aí, como que tá? Tá recuperado? Dormiu bem? Se alimentou bem? Conseguiu recuperar? Como que tá de nível de dor? Às vezes você pergunta, às vezes dá para fazer, acabando um treino, você faz aquela conversa com ele, pergunta da escala de intensidade, né? Pergunta o quanto que ele sentiu qual que foi a intensidade desse treino. Então, muitas vezes a gente consegue isso com o próprio jogador. Então, eu tento levar isso muito de maneira simples, né? Porque eu acho que o tênis, além dele preparar o tênis, né, a gente lida com o ser humano. Então eu tento preparar. A grande maioria dos jogadores que passarem pelas nossas mãos não vão ser estrelas do tênis, né? Então, isso são casos raros. Todos os outros 99
0,x% aí, são, são, são jogadores que vão acabar optando por outros caminhos em algum momento, né? Então eu tento usar o tênis ali como muitas vezes também como um meio de formação, né? Hoje em dia, com tanta distração que a gente tem, é difícil, cara, você pegar a garotada hoje fazendo aula, esses garotos aí que estão começando a jogar, às vezes que nem jogam tão bem, mas pegar um grupo de adolescentes ali que começou a jogar tênis, chegou na sua academia lá para jogar tênis, para fazer aula. Quanto tempo esses garotos aí eles tomam de decisão né, durante um dia? Que eles conseguem sair do digital e conseguem se concentrar em alguma outra coisa. Hoje em dia o garoto não consegue ler um livro inteiro, cara. Entendeu? É muito mais difícil, ele não tem concentração, mas ele não lê o livro inteiro, mas ele consegue passar, às vezes, 12 horas, 15 horas jogando Counter-Strike no computador. Entendeu? Então, é um pouquinho. Então, isso acaba subdesenvolvendo um pouco essa capacidade, né? E o tênis é uma maneira excelente que a gente tem para desenvolver isso, né? Pensando num público maior, né? De todos os alunos ou de todos os adolescentes, aí, crianças e adolescentes, é uma maneira que a gente tem para fazer a criança tomar decisão, né? Que ela consiga resolver problemas, que a gente consiga propor problemas para ela com um nível adequado ali de desafio, né? Porque o desafio ele sempre tem que estar um pouquinho na frente. Se você coloca uma coisa muito grande, não adianta. E muito pequena também fica fácil, né? Então, não é um treino real. Na verdade, o que eu vejo assim, um treino que sai perfeito, tá? Vamos supor, eu treino um atleta X. Se eu vejo um treino, se o treino, se tudo que eu pedi para ele saiu perfeito, cara, sinto muito, mas não foi um bom treino. Por incrível que pareça. Então, sempre tem que ter um nível de desafio, sempre tem que ter algum nível ali de alguma capacidade que você tem que conseguir desenvolver, né, a mais. Então a gente tem que pensar um pouco nisso aí, no nosso papel também como formador, né? Não só como treinador de tênis em si, mas como formador de pessoas, né? Então, como que a gente usa, quantos problemas? O garoto ele chega lá para treinar na academia, ele chega 2 da tarde para treinar. Ele vai fazer, muitas vezes ele faz 1h30, 2 horas de quadra, mais 1 hora de preparação física, né? Ou seja, tem 3 horas para você tirar esse garoto da bolha que ele vive na casa dele lá. Então, pô, como que você consegue desenvolver isso, desenvolver essa parte com ele durante essas 3 horas? O que você pode agregar, não só para o tênis é o de menos, na verdade, né? Mas o que você pode agregar em responsabilidade, em tomada de decisão, em solução de problema, em companheirismo, em várias coisas. Como que você consegue desenvolver isso, né? Então, tudo passa por você criar um caldo de cultivo, né? Igual eles falam na Espanha ali, um caldo de cultivo que fomente isso, né? Então, desde da postura, né? Da postura, porque quando a gente tá trabalhando, a gente está na quadra, a gente é o treinador. Eu não sou mais o Marcelo Brandão, pessoa e que estou ali. Não, eu sou o treinador. Então eu me coloco, é como se a gente assumisse muitas vezes, pensando em equipe assim, muitas vezes até um tipo de um personagem, né? Porque pô, o cara, qualquer coisa que eu erro, o cara já grita na minha orelha, não sei o que. Isso aí às vezes exige um poder de concentração maior, né? Então a gente Com certeza. consegue, eu vejo que dá para usar o tênis assim de muitas maneiras. Já vi muitos casos assim de aluno social, moleque, às vezes um garoto chega todo esquisito, tímido no clube ali com 11, 12 anos, né? Você vê um garoto que não é do esporte, que tá num ambiente novo, inseguro ali. Cara, às vezes você começa a dar aula para esse garoto, ele conhece os outros garotos da mesma idade dele. Cara, às vezes você vai ver esse moleque 6 meses, um ano depois, o moleque tá muito mais sociável, tá muito